Vivemos em um mundo que parece existir para recompensar aqueles que priorizam a superficialidade. Se isso é verdade, escolher um caminho que se distancia da superficialidade seria uma decisão típica de alguém que, se não é pouco inteligente, é, no mínimo, alguém pouco prático para encarar a vida. E dessas duas coisas, falta de inteligência e de senso de pragmatismo, normalmente são acusadas as pessoas que muito valorizam a autenticidade. Valorizam de tal maneira que preferem ser verdadeiras, ser elas mesmas, ainda quando isso as afasta da superficialidade necessária para agradar as pessoas à sua volta e obter as recompensas disso. Então, sobre esse tipo de pessoa, eu me pergunto o que as motiva. Por que uma pessoa valorizaria a liberdade de ser autêntica a este ponto? Seria por ser uma pessoa orgulhosa, rebelde, idealista? Ou isso nada mais seria do que a conduta de um indivíduo caprichoso, que gosta de chamar a atenção se fazendo de diferente só para ir contra a corrente? Em alguns casos, pode até ser isso. Mas e quanto a outros casos, em que reagir contra a própria infelicidade só é possível ao se abraçar com força a própria autenticidade? O que pensar das pessoas que buscam a autenticidade nesses casos? Entretanto, a esse tipo de questionamento mais aprofundado, você aprende a ignorar. Quando se está em um nível de autoengano no qual se aprende o seguinte: se aprende a fingir acreditar que, fingir que acredita nas próprias escolhas, mesmo quando elas não fazem o menor sentido para você, é uma escolha inteligente. Uma reputação que não representa menos do que carisma era uma das qualidades da Bruna, na visão de muitos que admiravam a sua popularidade. Isso bastava ao conceito de felicidade que me orientava para eu esperar que me sentiria feliz se tivesse a Bruna ao meu lado. Quer dizer, havia ignorância sobre o quão o relacionamento em si significaria para mim. Enquanto que, por outro lado, havia a motivação de ter no relacionamento um meio para eu poder contar com o olhar dos outros. A visão dos outros me daria a satisfação de ser visto como um homem que tem o mérito de ter ao seu lado uma mulher admirada por muitos. O mérito dado pelos olhos alheios era a sensação de vitória
em que eu procurava a felicidade, sem nunca encontrá-la, é claro. Porém, eu não conseguia sair deste caminho, porque, embora ele estivesse me levando a lugar nenhum, eu não acreditava que pudesse trilhar um caminho diferente. Como muita gente, eu tinha muito mais medo de um caminho desconhecido do que medo de chegar a lugar nenhum através de um caminho conhecido. Mais cômodo do que me arriscar por uma mudança era fingir acreditar que o caminho por mim trilhado era o melhor possível. Assim como era mais cômodo fingir, diante da falta de sentido que eu começava a perceber em tudo que eu fazia, que isso era só uma fase. Uma coisa passageira a mais, a se deixar de lado. Era mais fácil ver as coisas assim, a aceitar que eu, no fundo, me desprezava por não ter coragem de ser verdadeiro e me arriscar, pela felicidade simples que me atraía, em que o olhar dos outros não seria prioridade. Como se fosse uma espécie de punição por não me arriscar por isso, eu continuava seguindo o conceito de felicidade que terceirizava a minha visão de mim mesmo. Felicidade está na praticidade de ser considerado vitorioso pelos outros. E se isso, por acaso, me deprimia, eu não tinha nada que questionar. O desejo de questionar escolhas aparentemente convenientes era inquietação típica de sonhadores. E sonhadores se tornam muito íntimos do fracasso. Esse tipo de pensamento eu impunha a mim mesmo e fingia acreditar que essa autoimposição era uma escolha inteligente. Uma autoimposição, não importa o quão persistente e intrincada seja, não consegue te distrair por muito tempo da falta de sentido que te dói a alma. Quando você impõe a si mesmo não questionar um caminho com o qual, no fundo, você não se identifica, você, percebendo ou não, já está desacreditado. Desacreditado da vida que você leva. E, por causa desta demanda psicológica, você pode muito bem alcançar algumas realizações que signifiquem vitória para os outros e, ainda assim, se sentir tão infeliz quanto se houvesse realizado nada.
como se a vida não tivesse sentido algum, apesar dos prazeres, inclusive o prazer de ser considerado vitorioso pelos outros. Enfim, enquanto eu me ocupei de ignorar essa verdade e fingir acreditar na vida que eu levava, a Bruna fez diferente e se ocupou de questionar o limite da sua tolerância com esse fingimento. Foi como se a negatividade da minha autoimposição crescesse tanto aos olhos dela que a inspirasse a ter menos tolerância com a falta de autenticidade do que ela talvez tivesse antes de conviver comigo. A ponto de eu ouvir dela que o que me desnorteava era exatamente isso, a minha falta de autenticidade. A dor de ouvir uma verdade dessas costuma servir como um bom empurrão para se aceitar uma verdade dessas. A minha autenticidade, eu realmente muito a desconhecia. Mas essa situação de desconhecimento dificilmente permaneceria assim. Essa situação haveria de ser tocada pela mudança. Como é mesmo aquela frase lá do segundo ato? Lembrei. O fracasso em um caminho conhecido pode ser a semente da esperança em um caminho desconhecido. Algumas mudanças que nos seriam tão bem-vindas não chegam porque as repelimos com o medo. Por elas nos poderem levar a um caminho desconhecido. A importância da vitória sobre este medo é parte da mensagem que este pequeno enredo se propõe a passar a você, caríssimo espectador, a quem nós gostaríamos que se considerasse sempre convidado a somar a este projeto. Inscreva-se. Diga-se de passagem, entre todos os textos em que eu tenho trabalhado,
Este é um dos que eu mais tenho prazer em trabalhar.